Muito bem, vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo. Hoje eu vou sair um pouco de Atos, irmãos. Vou sair um pouquinho. Está encerrando o ano, hoje é o nosso último culto de negócios, a nossa última ceia no sentido do culto de negócios, né? Sempre temos, olha, tem um barulho aqui para vocês aqui, não, tudo bem, só para mim não é problema. Eu não me incomodo com esses barulhos, não. Se eu tiver com sono, eu vou dormir aqui, do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, vai incomodar alguém. Da insônia aí, pronto. Você que gosta de dormir na mensagem, agora já não tem barulho. Pode dormir, tranquilo, fique bem aí, tá bom? E o que eu mudei? Porque eu queria pensar no ano que vem com vocês. Sempre o final de ano é ano de propósito. E a gente tem conversado, eu, pastor Neil, alguns outros irmãos estão me ajudando a fazer uma pauta para o ano que vem, onde nós vamos ter mais propósitos em todos os eventos da igreja, para a gente não desviar. Ontem à noite, nós já começamos a fazer isso. A gente tinha um propósito, trazer os visitantes para ouvir a palavra. Então, será assim, na escola dominical, vocês, professores, né? No ano que vem, é sempre assim, mas desta vez vai ser mais apertado ainda. Estudo sistemático da Bíblia. Nós queremos assim, todos os assuntos têm que estar centrados na Bíblia. É sempre assim. Mas quando nós perdemos um pouco a sensibilidade disso, a gente atrapalha. A gente não pode. Então, o ano vai virar, mas a nossa vida vai continuar exatamente como nós somos. Na sexta-feira, estávamos conversando sobre aposentadoria, sobre as pessoas de idade, irmã Terezinha, irmão Petronilo. A gente precisou de cadeiras de roda, então nós temos 2 na igreja. Eu estava falando, encomendam mais 8. Porque olha nós aqui, candidatos. Não tem jeito, é assim que vai funcionar. Então precisamos de planejar já. E no planejamento, eu queria encorajar os irmãos a pensarem que a vida vai continuar. Hoje à noite, você está convocado a estar aqui de novo. Vem aqui, você tem que vir. Por que você tem que vir? Porque nós vamos continuar atrás dos visitantes. A gente vai continuar. Por quê? A gente quer que a igreja cresça? Como consequência, a gente não quer que a igreja cresça. Não é o principal objetivo. O objetivo principal é glorificar a Deus, obedecendo os mandamentos dele, quer ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos cumprir isso, através do amor, através do estudo da palavra. Então, todos os departamentos têm de pensar isso. Olhe como está mudando as coisas, como estão mudando as coisas. Nós tínhamos antes a recepção, agora nós temos conexão. Porque a ideia não é só, oi, seja bem-vindo. Não. A ideia é integrar as pessoas na igreja, no corpo de Cristo. E hoje, nós vamos tomar ceia. E na ceia, nós estamos falando que estamos juntos. É isso que o pastor não estamos juntos. É isso que estamos falando. Estamos juntos. Só que talvez com intensidades diferentes. Irmãos, Deus ele é soberano. Ele determina tudo. Ele realiza em nós o querer e o efetuar. Mas é difícil explicar isso, mas eu creio que Deus sabia antes, eu creio nessa graça preveniente aí, que Deus sabia antes que eu vou fazer. Por quê? Tem coisas que ele deixou na dependência do ser humano. Embora Deus sabia que Adão ia pecar, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é de Adão. Então, qual é a minha responsabilidade? Então, eu prego para os meus filhos, mas eu não posso obrigá-los a aceitar. É Jesus do Espírito Santo que vai tocar. Eu convido os visitantes para virem, as pessoas que não têm Cristo, para ouvirem a palavra. Mas eu não posso garantir que eles serão convertidos, porque é obra do Espírito Santo. Mas o que é que está na minha mão? Eu queria fazer uma contabilidade com você hoje, que essa contabilidade, contar as coisas, um inventário, um arrolamento da nossa vida de fé, baseando na vida de um rei, que nós já estudamos alguns anos atrás.
mas não sob esse aspecto específico. Eu quero falar com os irmãos em 2 Reis, capítulo 13. Abra lá, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Falando dos reis de Israel, não de Judá, tá? Lembra? Depois da morte de Salomão, Roboão, a divisão do reino, Jeroboão, reino do norte, ou reino de Israel, Roboão, reino do sul, ou reino de Judá. A gente estudou já, houve um período de escola dominical que estudamos todos os reis. E se você não aprendeu nada daquilo lá, eu não aprendi nada, aprenda uma coisa só. Os reis de Judá ou do sul, ora são reis bons, ora são reis ruins. O reino de Israel, reino do norte, sempre são ruins. Sempre. Aí você fala, vou falar do que hoje? Rei Jeoás. Ele era um rei do reino do norte. Ele era bom ou ruim? Ruim. Ele sempre tem que ser ruim. Não que ele tem. Ele sempre é ruim por causa da história. Porque todos os reis foram ruins. Mas nós aprendemos também com os reis ruins, porque os reis ruins, eles foram ruins do ponto de vista de Deus, da religião, mas como reis do povo, governantes, alguns deles foram bons, trouxeram prosperidade, como nos governos de hoje. Nós votamos, nos países, não só no Brasil, o melhor governo que ajude a economia, é isso que a gente quer. A economia está boa, a gente volta de novo. A economia está ruim, a gente não quer. A gente pensa no dinheiro. Só que daí por trás tem mudança da escola, proibição de falar de Cristo, entra o homossexualismo, entra sobre essa pauta, e você vai deixando entrar. Então, cuidado. Nem sempre os reis bons para o povo são os reis bons para Deus. Mas eu não vou falar disso ainda. Porque mesmo os reis chamados maus, eles respeitam Deus. Eles sabem quem é a pessoa, ou quais são as pessoas que servem a Deus. Ele sabe onde procurar ajuda em homens de Deus. E nós vamos ver aqui, a partir do verso 20 do capítulo 13, o rei Jeoás falando com o profeta Eliseu, que agora já está velhinho, está morrendo, está no leito de morte, está muito doente. Diz assim, em 2 Reis, capítulo 13, verso 20. Verso 14. 20 já é a morte dele. Verso 14, tá bom? É de 14 a 19. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, Eliseu profeta, toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. E o rei pegou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel. Então o profeta falou para o rei de Israel, para Jeoás: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Então o rei aqui, ele pega o arco, e entesa o arco, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou, e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, sempre pelo aprendizado que temos de Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que nossa aljava da fé esteja cheia de flechas e que nossa coragem, nossa determinação possa atirá-las todas. Eu te peço, Pai,
que essa igreja cresça, não para o engrandecimento de ninguém aqui, mas apenas do Senhor Jesus. Que o nome dele seja glorificado. Nós pedimos em nome daquele que nos deu a vitória na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Começa aqui, vamos pensar um pouquinho nesse encontro de Eliseu com Jeoás. Então, por que Jeoás foi lá? Porque ele sabia onde estava o homem de Deus. Conhece alguém ateu, alguém cético? Não se preocupe. Não se preocupe. Olha, eu vou falar do ponto de vista humano. Eu admiro os ateus. Ele tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Ele tem que ter fé, não é possível. Ver tudo isso e falar, explodiu. Não tem, não adianta. Irmãos, evidências científicas, né? De que houve, irmãos, evidências científicas já venderam cigarro, já venderam óleo de cozinha, já venderam tudo. Hoje vendem vinho, né? Sabe aquela história de toma um copo de vinho por dia? Irmãos, os cientistas não era bem verdade, né? Fazia bem para quem produzia. Não faz bem, irmão. Álcool não faz bem. Álcool é uma droga que é legalizada. É só isso. E você fala, olha a prova. Os acidentes, toda vez que tiver um acidente grave, no volante tinha alguém bêbado. E não é proibido beber. Nem restrito. Então, irmão, não vai nessa do que estão vendendo para você. Então ele sabe. Então, esse rei Jeoás, ele sabia que tinha um homem de Deus. E era Eliseu. Pensa, ele conheceu Elias, ouviu falar de Elias. Sabia que tinha profetas milagrosos que eram homens de Israel. Eles estão no Reino do Norte. Elias viveu com Acabe. A história de matar aqueles profetas estava ali, circulou. Fazia tempo, mas continuava na história. Ele sabia. E ele vai lá e diz aqui que quando estava doente, no verso 14, Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Irmãos, essa expressão é uma expressão de inconformismo, sabe? Puxa vida, como isso vai acontecer? Essas coisas, Se você lembrar bem, quando Elias foi, se você que é um estudante da Bíblia, hein? Quando Elias foi arrebatado ao céu, e Eliseu viu, ele falou, meu pai, como ele diz aqui, carro de Israel e seus cavaleiros, o que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais. O rei não tinha o que fazer. Só tinha que lamentar. Mas você já foi visitar alguém doente? E você vai querer consolar as pessoas, mas as pessoas te consolam? É interessante quando você vai visitar um doente e você sai mais consolado do que ele. Aí você fica triste, fala, mas é impossível. Foi o que aconteceu com esse rei. Quando ele foi lá para visitar, você está doente, eu vim aqui te visitar, que triste, vou chorar. Eliseu, o profeta, ele não chega e fala, muito obrigado, reizinho legal. Ele não fala nada disso, irmãos. Por quê? Porque ele tinha um propósito. E eu quero convidar os membros da igreja de Vila São José a pensarem, tudo o que você faz tem que ter um propósito. Pastor, vamos fazer um social aqui. Por quê? Porque o pessoal fica com fome. Irmãos, deixa morrer de fome, não é para isso. Tem casa para comer. Não, você faz isso para estimular a comunhão, para que eles tenham momentos alegres, para que possam conversar e também para ajudar os que estão com fome, porque às vezes vieram direto do serviço, não importa, mas o propósito é que o nome de Deus seja glorificado. Não pode tirar isso da mente, não pode. Pastor, até quando? Até a morte. Eliseu é um exemplo. Até a morte ele está lá, ele chega, vem cá, rei. Toma um arco e flechas. E o rei pegou o arco e flechas. A Bíblia, ela sempre relata de uma forma resumida, irmãos. Mas vocês sabem, né, que, na verdade, eu sou aquele consultor de novelas. Eu gosto de ficar pensando em como aconteceu isso. Irmãos, eu sou rei. Vim visitar. Eu não ando sozinho. Eu tenho meus soldados aqui. Aí, esse homem morrendo aqui. Eu vim consolar ele. Pega um arco e flecha. Aí, olha, não está na Bíblia. Estou pensando. O que ele quer? Deve estar delirando. Deve ser aquele delírio antes da morte. Mas,
é um homem de Deus, né? Eu desobedeço a Deus lá, mas é melhor, o homem está morrendo, eu vou ficar aqui, vamos pegar esse arco e flecha. E ele pega o arco e flecha. Eu não sei se era dele, eu não sei se era de um soldado, eu não sei como é que ele estava, talvez ele tirou, mas eu sei que Eliseu fala, pega um arco e flecha. E quando você pega um arco e flecha na mão, ele pegou o arco, pega a flecha e eu estou aqui, ó. Vamos fazer a vontade do moribundo aí. E agora, o que eu faço, né? Aí Eliseu diz assim, no verso 16, então, o profeta Eliseu disse a Jeoás, rei de Israel, põe sua mão sobre o arco. Então, eu não sei como, mas eu vou dizer palavras que não estão na Bíblia. Talvez, ou Eliseu levantou, ou ele falou, senta aqui na minha cama. Eu não sei. Eu sei que eles ficaram lado a lado. E daí ele diz, põe a mão no arco. Eu vou traduzir isso por entese o arco. Ou então, segure o arco. De algum jeito. E ele põe a mão. E aí, quando eu estou com o arco assim, Eliseu, com as mãos trêmulas de um velho moribundo, põe essa mão trêmula. E eu vou imaginar que a minha mão, estou imaginando, não está na Bíblia, eu escrevendo novela. E eu escrevo que esse homem está tremendo, eu vou soltar essa flecha, porque esse homem está tremendo aqui, porque ele é um velhinho que está morrendo. E eu estou segurando, sustentando a mão dele, na minha ideia de rei orgulhoso, que sabe guerrear. Porque depois esse homem vai guerrear, hein? Ele guerreia, ele é um guerreiro. Então, Eliseu, eu estou pensando comigo aqui, eu vou segurar direito essa flecha, porque esse homem está tremendo, mais que uma vara verde, ele vai derrubar minhas coisas aqui, ele vai me machucar e eu tenho que usar essa mão. E eu é que vou sustentar, ele deve estar com a mão muito cansada, mas ele não estava. Ele só estava orientando. Então, ele diz assim, verso 17, abre a janela para o oriente, para o leste. Então ele vai, abre a janela. E aí Eliseu diz, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Muito bem. Vamos imaginar que a história acaba aqui. Eu tenho uma profecia, Deus já falou que eu vou ganhar, e por mais que eu, Jeoás, não ouço muito lá, né, esses negócios, quando a profecia é para o bem, a gente gosta. Pensa bem. Quando a profecia é por mal, a gente não quer aceitar. Esse viés de confirmação é normal no ser humano. Você lê Jeremias, ele fala, vocês vão ficar presos. Não, vocês vão perder. Perder não. Bate nele. E dá um surra nele. E joga ele no poço. Porque não pode falar que vai perder, tem que falar que vai ganhar. É sempre assim. Criança mimada, pensa que é de hoje. Já pensou ele no avião? Quer ir na janela. Brincando, hein? É só para vocês irem. É só para acordar você que está aí, hein? Né? O cara só para acordar só. E aí, profecia do bem, todo mundo quer ouvir. Eu vi uma anedota uma vez muito interessante, o homem foi lá na capelania, vocês trabalharam aí, eu não fui lá, por isso, os irmãos foram no Carandiru lá, mas não foi nossa turma não, isso é uma anedota de uma outra pessoa que eu escutei, ele foi lá no Carandiru, falou, vou orar por você, e o homem falou, eu não acredito nas coisas não acredito. Ele, então, deixa eu orar. Não acredito, nada disso, Deus não existe. Eu falei, então, se não existe, deixa eu orar, não vai te fazer mal. Eu falei, você quer orar? Ora, eu não vou nem ligar. Aí o pastor sabe, falou, tá bom, vou orar. Senhor, que esse homem morra aqui seco, que o advogado dele morra, que ele não consiga sair. Ele para, falou, você não acredita? Não, eu vou melhor acreditar. Muda essa história aí, que eu não quero ouvir isso. Ninguém quer ouvir coisa ruim, ninguém. Mas como a profecia era boa, então eu estou escutando. E o que ele manda fazer? Pensa bem, um rei tinha lança, mas ele manda pegar flecha. Irmãos, no passado, pensa, a flecha era um míssil. Irmãos, um míssil é um foguete, só que ao invés de ir para cima, ele vai para lá. Mas é um míssil, é um foguete, é a mesma coisa. Então, a flecha era um míssil, era o pior terror de uma guerra, porque na flecha você punha centenas, milhares de flecheiros e atirava para cima e caía aquela chuva. Você, com os pequenos escudos, alguém morria.
Então, você vai notar que Saul, onde que encurralaram ele? Nos flecheiros. O próprio Josias, um rei bom, onde que ele sofreu? Nos flecheiros. Então, na verdade, tinha uma arma poderosa. E eu quero parar um pouquinho para pensar. Qual arma poderosa que Deus nos deu? Deus nos deu a sua palavra, que é toda a munição que nós precisamos. E nos deu a oração, para nós desenvolvermos a nossa fé. E nos deu um corpo para a gente colocar a fé em prática. Então nós temos que ler a Bíblia, meditar nela, orar e praticar. Mas pastor, Deus é o que opera em nós, o querer efetuar. Eu concordo, mas pense bem. Orar, tudo bem. Meditar na Bíblia, tudo bem. Praticar depende da saúde, da oportunidade, da disposição e da sua vontade. Porque se você não quiser ficar aqui no culto, você pode sair. Ninguém vai te prender, sabia? Tem alguns aqui que gostam de entrar no fundo e sair rápido. Não tem problema, você sai. Você quer dormir também? Eu já vou pedir, hein? Se vocês virem aqui dormindo, deixa eu dormir. Pode dormir, fica tranquilo, dorme. Só vou te acordar se roncar. Então, se não roncar, pode dormir. Porque não tem que te obrigar a nada, depende de você isso. Pense bem. E aí, nós temos a fé. Vamos pensar na fé, na nossa prática. E aí vem o profeta e fala para o rei, né? Ele põe a mão sobre a mão do rei, tremendo, eu acho, mas a Bíblia não diz, mas ele põe a mão, e ele pensa que a habilidade é dele. Eu estou fazendo novela, estou colocando pensamentos na cabeça de Jeoás que ele não sei se pensou. Eu pensaria. Eu estou um homem de guerra, forte, firme, e tenho um velhinho morrendo, segurando a minha mão. Na minha cabeça, eu estou segurando a mão dele para ele não tremer. Mas, na verdade, era o profeta velho que estava orientando o jovem guerreiro. Por mais habilidade que você tenha, é a mão do Senhor que tem que te orientar. Não pense que você é bom. Olha, ministério infantil, departamento, como vocês queiram ser chamados. Eu quero parabenizá-los, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Vou ter que ser só um pouco rude, porque são as palavras de Cristo. Servos inúteis só fizeram o que devia ter feito. Por quê? Se a apresentação foi bonita por coisa de vocês, por mérito de vocês, não haverá conversão. Porque a conversão é uma obra do Espírito. A gente faz porque o Senhor Deus nos orientou. Ele que nos deu, e tanto é que teve crianças que não puderam vir, porque estavam doentes. E o Senhor Deus controla a doença. Então, a habilidade não é nossa. Nós pensamos, olha, tá vendo, eu estou aqui na igreja, porque senão não vai para frente. Não, irmão, você só vai para frente porque tem Deus dirigindo a igreja. É só pensar nisso, para o orgulho não subir. Não pensa que você está segurando a mão de um velhinho tremendo. Não, o velhinho tremendo está te orientando como você vai fazer a guerra. É isso que temos que pensar. Então, foi mérito. Irmãos, eu tenho, claro, humanamente, irmãos, parabéns, foi mérito. Eu vi nos ensaios aqui. Irmão, ensaiar criança. Vou brincar com vocês, hein? Vocês aí. Eu vi uma vez um homem, e é verdade, isso existe, hein? Ele é psicólogo de barata. Verdade. Tinha um filme que as baratas tinham que subir na pessoa. E ele treina, não sei como, mas ele treina as baratas para subir. E as baratas sobem. Aí depois você fala com o Henrique. Não era ele, mas ele deve conhecer. Porque tem, o cara treinou as baratas. Como é que faz? Não sei. Mas eu fiquei olhando vocês com a criança, eu falei, eu acho que eu preferiria barata, porque acho que barata é menos teimosa. Mas tudo bem. Criançada, desculpa, foi só uma brincadeira com vocês, tá? Vocês são ótimos, vocês fizeram tudo na primeira. Mentira, não fizeram não. Mas vamos lá. O que importa é que era difícil, mas vocês fizeram. Só que de qualquer forma, foi Deus quem orientou. Porque a habilidade nossa não se compara com a sabedoria e a habilidade de Deus. Não tem comparação, não tem fórmula. Deus é infinito.
Não tem, o pensamento dele é infinito, ele criou tudo. Então, se você não depende dele, não funciona nada. Você pode ser um ótimo profissional, mas aqui na igreja, lembre-se sempre do que... Eu vou voltar para esse texto, eu só quero ler um que você conhece, tá? Eu posso falar de cor, mas eu não vou falar de cor, porque eu não gosto de arriscar de cor, não. Mas João, capítulo 15, verso 5, né? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada. Zero. Nenhuma coisa. Nada. Não tem habilidade que você possa fazer sem Cristo. Nada, 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 nada. E se você que fez todo aquele trabalho bonito ontem à noite, mas não estava na dependência de Cristo, é nada. É sempre nada. E o que acontece? Eliseu, então, faz a prova da fé. E aí vem a parte humana. No verso 17, abre a janela, como eu já li, para o oriente, e o rei abriu. Ele está obedecendo aquele velhinho lá, hein? Então disse Eliseu, atira. Ele atirou. E sabe o que ele disse? A flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios. Eu vou mudar aqui. É a flecha do livramento contra o seu maior problema. Não importa. A flecha que Deus manda você atirar é a que vai te livrar dos problemas. Então pense no seu maior problema hoje. Eu não sei qual é. Pense no seu maior propósito hoje. Eu não sei qual é, mas pense. Talvez seja a cura de uma doença, talvez seja um emprego, uma forma de você ganhar dinheiro, não importa. Talvez seja um casamento, eu não sei, mas qual é a sua maior preocupação hoje? Lembre-se, se tiver a flecha do livramento, ele vai tirar os problemas da tua frente e a sua flecha vai em frente. Porque Deus mandou atirar. Então, se o que você está fazendo, pensando em casar, pensando em arrumar emprego, pensando num vestibular, pensando em mudar o seu emprego, eu não sei, o que você estiver pensando, pense assim, é uma flecha que você vai atirar, tudo é uma flecha. Ela pode ir longe ou pode ir perto. Há mais de 40 anos atrás, eu casei, isso foi uma flecha. Está voando há 42 anos. E ela vai cair um dia, quando um de nós morrer. Esse é o sonho. Então, nós temos flecha. Quando a gente aceitou Cristo, atiramos uma flecha. E quando que ela vai acabar nesse mundo? Quando Cristo vier. Eu espero que Ele venha ainda eu estiver vivo. E vocês, jovens, que fiquem sem casar. Mas eu quero que Cristo venha comigo vivo ainda. E vocês não casaram até agora, é problema de vocês. Vão solteiro para o céu, não tem importância. Eu vou ficar alegre com vocês lá. Fiquem tranquilos, lá não tem ninguém que vai em casamento. Então, que vocês não casem, mas que Cristo venha. Esse é o meu desejo. Então, aí, você atira a flecha. E agora vamos fazer aquele... meditação, eu vou terminando, hein? Ó, qual é o maior problema que você tem hoje, ou qual é o maior propósito? Medite nele, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que você vê Deus agindo. É uma flecha do Senhor? Continue. Se não é, tira. Qualquer coisa, por mínimo que seja, mudar de casa, qualquer coisa. Não faça se o Senhor Deus não te orientar. Não faça, porque o que pode parecer bom, nem sempre é. Às vezes, as coisas que parecem ruins, se transformam em coisas maravilhosas. Só tem de pensar nisso. Mas uma vez que você tem a flecha, e que você sabe que está no direcionamento de Deus, então você fala, tá bom, essa é a flecha do livramento, eu vou acertar. Então, tá certo, ele fala, olha, você vai consumir, acabou, ganhei a guerra, estou tranquilo, posso ir embora. Não aconteceu isso na Bíblia, eu é que estou falando, não estou, mas vamos imaginar que fosse assim. Quando acabasse o verso 17, Joás dizia, então Eliseu, que legal, muito obrigado, eu vim aqui te consolar, mas você me disse da vitória, como eu estou contente, eu vou sair feliz da vida. Soldado, vamos lá que a gente vai acabar com aquele sírio. Não foi assim que aconteceu. Eu estou fazendo novela. A hora que ele vira, Eliseu fala, volta aqui. Volta aqui. Pega as flechas de novo. Pegou a flecha. Ele tinha tirado uma flecha, lembra? Tirou a flecha. Agora, pega as flechas. Ele tomou e disse, faz uma coisa, fere a terra.
Não sei se ele jogou na janela, se era chão batido, eu não sei. Ele fala, pega as flechas e atira para o chão. E o homem tinha uma aljava. A aljava é aquele cesto onde vão as flechas. Ele fala, eu vou ficar olhando você atirar as flechas. Você já viu, não sei se você já teve esse problema, quando você quer ensinar os filhos a lavar louça, você vai lá e fala assim, lava a louça. Aí o filho vem e fala, ué, mas faltou talher, faltou panela. Não, louça não é aquele negócio de vidro? Eu lavei todas as louças. Tudo quanto é xícara está limpo. Fala, não, você não entendeu. Quando a gente fala lavar louça, quer dizer arrumar tudo. Aí, lava a louça. No dia vai, a pessoa lava a louça, você fala, esse monte de lixo na pia que restou aqui, o resto de comida aqui. Não, a senhora mandou lavar a louça. Não, não. Quando eu falo lavar a louça, você vai fazer isso, aí no outro dia. Mas a pia está molhada. Mãe, o que a senhora quer? Eu quero que essa pia fique perfeita. E você se vira para fazer isso. Se vocês não passaram por isso, lá em casa a gente passou, viu? Foi assim, pastor, uma revelação gradativa de lavar a louça. É assim, não é progressiva, né? É igual a Bíblia, é uma revelação progressiva. Lavar a louça lá em casa foi uma revelação progressiva. A gente ia aprendendo cada dia. Hoje a gente limpa até o fogão. A gente aprendeu mesmo, hein? Agora já descobrimos que lavar a louça significa limpar a pia, limpar o fogão, passar o pano no chão ainda. E torcer o pano, porque depois foi progressiva. Mas o começo é difícil. O problema é que Eliseu estava morrendo. Talvez fosse, e era, a última profecia dele. Ele pega as flechas e tchum, 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 igual o Saul. Fez o que você mandou. Vamos lá, vamos vencer os sírios. Volta. Então, verso 19, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, quando temos as flechas de Deus na mão, é para usar tudo. Essa é a nossa parte. É para usar tudo. Então se você disser, eu já vim ontem, não virei hoje à noite, falta a flecha, hein? Ah, eu sou do coral adulto, não vou cantar mais. Falta a flecha, hein? Hoje é o pastor Neil que não vai pregar. Mas sabe como é que a gente funciona aqui? Eu tenho uma mensagem de reserva. E quando eu estava aqui ontem, o Neil tinha. E se ele não tinha, tem que ter. Porque já imaginou se eu fico doente na hora? Se eu caio e me machuco, o culto ia continuar. Ele vai continuar. É assim que funciona. Você tem que ter as flechas na aljava e atirar. Todas elas. O Jeoás fez tudo certo. O que faltou? Faltou a quantidade. Ele sabia atirar flecha, ele era um guerreiro. Mas faltou a intensidade, a perseverança. Como o pastor Neil está dizendo para nós, os vencedores são os que perseveram. Ele tinha que perseverar. 5, 6. Por quê? Porque, irmãos, os sírios eram uma potência. Uma potência. Vocês que são mais novos não vão lembrar. Mas na década de 80, a Argentina aqui quis brigar com a Inglaterra por causa da Malvina. As Ilhas Malvinas, ou Falklands, né, segundo os ingleses. Não, nós vamos guerrear, os ingleses estão longe. Mas não deu uma semana, vieram um submarino, atravessou o mundo. E ele falou, perdemos a guerra já. Perderam. Não, perderam. Você tem que saber se a flecha é de Deus. E os sírios eram a Inglaterra da época. Eles viriam, eles eram muito fortes. 3 flechas não bastavam. Mas não era Deus que estava dirigindo, era Deus. Mas a sua parte é guerrear. Irmãos, na hora da guerra você tem 2 reis. Eu não lembro o nome dele, eu acho que foi Josafá, que Deus falou, você não tem que guerrear não, deixa que eu guerreie. Foi Josafá, né, pastor, que falou, você não tem que guerrear, não vai levantar, eu vou ganhar a guerra. Mas eu não tento agir como Josafá. Eu sempre tento agir como Josué. Sabe como é que na minha novela Josué funciona? Vem os gibeonitas, eles têm que defender, vai na guerra lá para defender os gibeonitas, e daí está na guerra e o sol está se pondo. Josué podia fazer 2 pedidos.
Senhor, vence essa guerra que está no fim do dia. Senhor, para o sol, para a lua, que eu mato esse pessoal. Seja você um Josué. Pede para Deus parar o sol. Mas você vai guerrear. Pede para Deus mandar flecha, mas você vai atirar. É assim que a gente tem que pegar. Irmãos, esse ano está virando, aproveita para você ter na sua mente a ideia de atirar todas as flechas que tiver na tua mão. Se livra dos problemas. Quais problemas que você tem que pode resolver? Pense, quais problemas? Tem algumas coisas, que eu vou brincar, hein? Pode ser sério. Que você tem que saber que não é problema. Por exemplo, pastor, olha, o meu casamento é um problema, vou me livrar dele. Essa flecha é de Deus? Não faça. Porque Deus já falou que o casamento é uma flecha dele. Então você vai jogar a flecha fora da aljava, não vai dar certo. Você tem que pensar se a flecha é de Deus, não segundo o que você pensa, mas segundo o que a Bíblia diz. Não, irmão, já falei com aquele irmão, ele não tem jeito, eu vou ficar brigando com ele o resto da vida. Essa flecha não é de Deus. Qual é a flecha de Deus? Enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não. Quem é o errado? Eu. Eu sou errado. Porque eu tenho que atirar todas as flechas. E se a flecha é de Deus, eu vou mandar 3 flechas ou 6 flechas. Pense bem. Nós temos um alvo, irmãos. Nós estamos falando do Natal. Mas o nosso alvo é a ressurreição e a vinda de Cristo. Eu falei que ia encerrar, então eu vou terminar, até porque meu tempo já passou aqui, olha. Vamos lá para o capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15. Vamos lá. Eu gosto muito desse texto. Paulo aqui fala da ressurreição, fala da vitória. Quando ele está no finalzinho do capítulo, ele fala daquilo que venceu a morte. Olha quando ele começa no capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo, se revista da glorificação da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tagada foi a morte da vitória. E aí ele diz, está vendo? É essa flecha que nós estamos atirando. E aí ele pergunta para os problemas, onde está a morte, o teu aguilhão? O espeto que me maltrata? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que temos a flecha de Cristo. Porque graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a vitória? A vitória desta vida. A vitória da ressurreição. E aí sim, é que ele vai falar um versículo que às vezes nós usamos de uma forma fora de contexto. Eu vou brincar com vocês, viu, irmão do Ministério Infantil, eu vou brincar, hein, eu respeito o trabalho de vocês, mas imagina, irmãos, que serviço bonito, olha, continuem firmes e constantes. Não, continuem firmes e constantes porque vocês estão jogando a flecha de Deus. É por isso que você tem que continuar firme e constante, porque quando ele fala da ressurreição, da morte vencida, aí é que ele diz, portanto, sabe o que quer dizer portanto? É uma oração que ela faz uma conexão conjuntiva. Ela junta, ela fala, portanto, por causa, em consequência, por isso, não é por outra razão. Não é porque a igreja está crescendo, não é porque veio visitantes, não é porque eles foram distribuir panfletos ou convites na feira, não é por isso. Não é, fez isso, portanto, não. É porque Jesus venceu a morte. Aí sim, portanto, é porque Jesus vai voltar. Portanto, é porque você vai ter um corpo incorruptível, ressurreto pelo poder do Senhor. Portanto, por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão porque não veio visitante. Não é vão porque alguma criança, algum adulto falhou. Não. Não é vão. Porque sem Deus ele seria vão. Ele não teria razão.
só tem razão porque Deus venceu na cruz. Não, vamos lá. 2025 começou já. Começou. Pense já nas flechas que você está atirando. Jogue fora as flechas que não são de Deus. E as flechas que são de Deus, atire com toda a força. E use todas elas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe. Nós queremos, ó Pai, atirar todas as flechas, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, seguir firmes nessa caminhada. Nós queremos, Senhor, ter a emoção de continuar firmes, ó Pai, no teu caminho. Não porque nós somos bons, nós somos fracos, Senhor. Não porque nós sabemos, porque nós somos ignorantes e burros, ó Pai. Não porque nós somos hábeis, porque nós somos inúteis. Mas porque o teu Filho Jesus venceu na cruz. Muito obrigado por essa flecha existir na nossa vida. Flechas que nós nem sabemos quem atirou, mas que o Senhor fez atingir o alvo. Nós te agradecemos e pedimos que nesse ano que termina e o outro que começa, nós possamos ficar ainda mais e mais firmes, Senhor Deus, atirando todas as flechas, trabalhando com toda a diligência para o engrandecimento do teu reino nesse mundo, para que teu Filho Jesus venha o mais breve possível e leve-nos, ó Pai, para o teu reino de paz e de luz. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.